Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é o dia 18 de junho de 2023, um domingo. Nós estamos hoje no 5º ritual de junho, o 43 ritual de 2023 e no 193 o ritual do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Hoje nós tivemos o privilégio de 36 pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer primeiro aos guardiões, né, o Rodrigo Alexandre, ao Valdecir Vicente, a Elisângela Damas, a Mariana Cicarelli, que foram os guardiões de hoje, né? Eu quero agradecer a cada participante, né, que aqui estiveram nesse hospital de cura. Renan Estevam, Felipe Bastos, Maicon Júlio, Ângelo César, Marcelo Ceribelli, Charles Aparecido, Roger Trigueiro, Francis Oliveira, Ciro Antônio, José Marcos, Rafael Alves, Rudimar, Rogério, Armando Guilherme, Robson Donadio, Guilherme Silveira, Eduardo Teodoro, Bruno Amaral e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Quero agradecer a Giovana Beatriz, Milene Sales, José Alves, Adriana Aparecida, Fernanda Lerbal, Vanessa Breda, Elaine Patrícia, Elisa Vidal, Maria Lúcia, Ana Carolina, Giovana de Ponta Grossa, Emily Isabel, Ângela Martins Alves, mestra do ritual. Então hoje foi um dia especial, né? A gente sempre fala isso, né? Que ser um dia especial porque todos. Hoje é o ritual 193 do Instituto das Virtudes. Então eu posso dizer que cada dia desse foi especial, né? Até chegar no dia de hoje. Desde o primeiro ritual, que foi no dia 1º de janeiro de 2021. Foi o primeiro ritual que nós tivemos aqui, né? Então, desde esse dia nós estamos aqui. Se for somar as pessoas que por aqui passaram, quantas que dá, né? Elisângela que sempre contava, né? Mas já passou de 1.200. Já passou de 1.200 pessoas que aqui estiveram nesses 193 rituais. Nós tivemos gente aqui de vários países, do Japão, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, da Suécia, do Canadá, dos Estados Unidos. Então são vários países e vários estados e muitas cidades, né? Cidades do Paraná, como hoje tivemos, né, o casal de Ponta Grossa. Então eu só tenho a agradecer. Quando foi pedido, né, para mim fazer esse trabalho, eu falei para o meu pai, quando? Como? E as pessoas para ajudar nesse trabalho? E eu fui protelando. Desde 2015, que a Rainha Chacrona e o Rei Bariri vêm pedindo para mim começar esse trabalho. E aí eu fui protelando, né? Protelando. De 2015, nós vamos começar em 2021. Quantos anos passou? 6 anos, né? 5 para 6 anos. Até que um dia, no final de 2020, né? Porque a história sagrada é escrita assim, né? Acontece um fato, as pessoas, né, se movimentam dentro de um cenário, né? E por isso que a gente fala que Deus escreve certos por linhas tortas, né? Aí aconteceu um evento no final de 2020 que me empurrou, que deu assim como que se diz assim, oi? Do chacoalhão, eu fiquei numa encruzilhada, eu falei, agora tem que ser agora, né? E aí foi que nós começamos no dia 1º de janeiro de 2021. Eu sempre falo da história do profeta Jonas. Quando Deus falou para o profeta Jonas, vai lá e prega para aquele povo lá, a cidade de
Nínive, né? Vai lá e fala para eles, né, dos mandamentos, que eles têm que obedecer os mandamentos, né, porque eles têm que caminhar no caminho da luz. E o profeta Jonas, eu não sei falar, olha meu tamanho, eu sou raquítico, né? Como é que eu vou lá falar para aqueles homens grandes, daquele jeito lá, uns guerreiros? E entrou dentro do barco e fugiu, né? A cidade de Nínive ficava para um lado e ele foi para o outro. E aí eis que aconteceu um acidente lá, o barco afundou e veio uma baleia, engoliu ele ficou 3 dias na barriga da baleia, né? Na boca da baleia, né? E aí depois desse evento, né? Aí ele ficou sem saída e teve que ir lá pregar para aquele povo lá, né? Falar umas verdades. Então todos nós somos convocados para ser profeta, para ser, né, uma pessoa ativa dentro desse mundo, ser sal da terra, como diz o Mestre Jesus, luz do mundo. Então hoje foi um dia assim de revelações, né? Nós tivemos a Lúcia, né, que falou, né, do meu ser, do trabalho do meu ser, que eu não sou nada, não sou ninguém. Quem sou eu? Eu não sou nada mais do que uma folha de uma árvore que cai. Eu não sou nada mais do que uma barata, do que uma minhoca. Eu não sou nada. Então todo esse trabalho, e quem vocês veem no mundo espiritual é o meu Pai, é o meu ser, que essa obra aqui é dele. Quem sou eu, gente? Não sou nada, não. Eu estou aqui, né, permitindo que meu Pai fale, que mande essa mensagem, que essa obra exista, para poder dar oportunidade para as pessoas encontrarem o caminho da luz, agora nessa época, na Idade de Ferro, na época da Kali Yuga, né? Por esses dias eu tenho falado muito da família egípcia que viveu na Idade de Ouro. Então todos esses deuses que a gente vê falar hoje, né, que alguns estão aqui nesse lugar, né, os deuses egípcios que a gente ouve falar, do Anubis, do Osíris, da Ísis, da Hathor. Então todos estão nascendo nessa época, porque nós temos um compromisso nessa época de encaminhar essa raça para o final, esse final de era. Então está aqui o Tote, está a deusa Maat, da pena, né, aquela que coloca a pena na balança, está presente. E por que nós nascemos, todos nós nascemos nessa época? Por que será? Uma época tão difícil da Idade de Ferro, justamente para acompanhar essa raça no finalzinho dela, né? E está pertinho para acontecer eventos mundiais catastróficos. A guerra nuclear ainda é uma realidade. Desde criança eu vejo essa guerra nuclear. Só que eu era criança, era adolescente, lá no rural, não entendia. Eu via aqueles cogumelos gigantes, aquelas explosões gigantes, e não entendia, não sabia o que era. Então eu já vi muitas vezes essa guerra. As grandes catástrofes naturais estão para acontecer. Já começou vulcões a entrar em erupção nas ilhas do Pacífico. E você olha no final da tarde, você vê aquela cor, né, meio laranjada, esvermelhada, é dos vulcões que estão entrando em erupção. Não é muito divulgado, né, para não causar uma histeria mundial. Mas cada vez mais os vulcões vão entrar em erupção, que é o elemento fogo. Os maremotos, o elemento água. Os terremotos, o elemento terra. Os vulcões, os furacões, o ciclone, é o elemento ar. Então é a revolução dos 4 elementos. Mas só que ainda existe um fio, assim, um dedinho ainda de esperança para que essa raça não sucumba, né, dessa forma. E para isso tem que praticar as virtudes, praticar os 10 mandamentos da lei de Deus. E tem algumas instituições que estão trabalhando nesse sentido em volta do planeta Terra todo, em vários países. Tem instituições, assim, grupo, como a gente aqui no Instituto das Virtudes, que também estão trabalhando nesse sentido de produzir luz, produzir energia positiva, vibração de luz,
para que essa luz e essa energia positiva paire na atmosfera desse planeta e mude o karma mundial. Porque tudo isso que eu estou falando é o karma mundial. Nós temos o karma individual, o karma familiar, o karma de uma cidade, o karma de um país e o karma planetário, mundial, que pode ser alterado. Em qualquer esfera dessa pode ser alterado. Mas para isso tem que contrabalancear a balança, né? Tem que contrabalancear a balança. Quando a deusa Maat coloca a pena de um lado e o Anubis coloca o coração do outro, para que é? Ali é a hora da verdade, da pessoa individualmente e nas esferas maiores, né? Quando vai pesar o coração de um país, o coração do planeta Terra está pesando muito mais do que a pena da verdade. Então todos nós aqui somos convocados a alterar esse destino. Todos nós. Quando você faz um jejum de 24 horas, que começa amanhã, segunda-feira, e termina na terça, você está contribuindo para mudar o seu karma individual, para mudar o karma do país e o karma planetário. Olha a grandiosidade de um ato que parece que é tão simples, né? Que não tem valor nenhum. E olha o que você está fazendo, olha a contribuição que você está dando quando você faz caridade, quando você pede perdão, quando você cuida da sua sexualidade. Olha a grandiosidade disso, né? E hoje nós tivemos também a Milena, que falou de uma experiência, né? De uma deusa, né? Presente aqui. Olha a verdade sendo revelada nas visões, nos sonhos. Então é muito importante que todos acessem o mundo espiritual. Olha que a Lúcia falou, que ela sempre quis saber quem sou eu. Ela queria saber o que ela veio fazer nesse mundo, a Maria Lúcia. E todos nós temos essa indagação. Quem sou eu? Eu era criança, eu ficava olhando para as estrelas lá, para as Três Marias, né? Que é o cinturão de Órion. E eu ficava olhando... E aquele universo de estrelas lá na zona rural, eu deitava no terreirão e ficava olhando. Gente, olha quantas estrelas, milhões, bilhões, trilhões de estrelas, e eu ficava só olhando para as Três Marias, né? Não olhava para nenhum canto. Depois eu fui perguntar para mim mesmo, mas por que eu olhava só para aquele canto? E aí meu pai me levou lá, na minha casa, que fica lá na constelação de Órion. Então por isso que eu olhava tanto, porque eu estava com saudade de casa, né? Estou até hoje, né? Outro dia numa experiência aqui, meu pai me levou, pegou numa mão e minha mãe pegou numa outra e foi me conduzindo naquele caminho de luz até chegar lá, na estrela, no planeta de onde eu vim. Então quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? Eu sei de onde eu vim, eu sei quem sou eu. E por que eu vim nesse mundo? Também sei. E para onde eu vou? Sei muito bem para onde eu vou, né? Mas todas essas respostas são encontradas lá no mundo espiritual, como a Maria Lúcia encontrou hoje, né? Que ela testemunhou aqui para nós. Então todos podem encontrar a resposta, né? Basta acessar o mundo espiritual. Hoje é o quinto ritual, então o quinto ritual, quinta virtude. Qual é a quinta virtude? Perdão. Qual que é mesmo? Perdão. Eu achei que só a Elisângela Dama que sabia. Então a quinta virtude. Então cada ritual nós vamos falar um pouquinho de uma virtude, né? Hoje é o quinto ritual de junho, quinta virtude. Então o perdão já foi dito aqui, né? O Rodrigo falou, né? Quem mais? Teve mais uma pessoa que falou do perdão. Então o perdão é muito importante. Eu conto até no vídeo, né, que o Bruno Amaral gravou. Sou muito grato a ele, né, por esse sacro ofício que ele tem feito, né, de fazer esse trabalho. Vai ganhar muitos créditos, viu, Bruno? Tá ganhando, viu? Então, pessoal, lá no áudio eu até falo nesse vídeo, né, do perdão. Conto até uma historinha, né, que aconteceu comigo. Então o perdão é muito importante. E junto com o perdão está a virtude da humildade.
Porque se você não tiver humildade, jamais você vai chegar diante de uma pessoa e pedir perdão. Você chega diante da pessoa e fala assim: me perdoe, me perdoe, me perdoe, 3 vezes. Só que o ritual do perdão é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você pede perdão, você também perdoa a pessoa. Então você fala assim: te perdoo, te perdoo, te perdoo, né? Então pede perdão e perdoa. E depois pede a Deus, Criador de todas as coisas, que perdoe a você e a pessoa pelo qual você está pedindo perdão. É simples, não é? Muito simples. E você pede perdão pelo quê? Pelo pensamento, pelo sentimento, pelas palavras e pelas atitudes. É difícil. Então é por isso que nós fazemos aqui esse exercício do perdão, para todo mundo aprender. Porque aqui, além de ser um hospital espiritual, é também uma escola espiritual. Então todos têm que sair daqui com uma lição de casa, né? Como essa do jejum, amanhã. Então no período da manhã, o que você vai fazer? Vai se preparar. Vai beber um copo de água de hora em hora, vai tomar um café da manhã reforçado, depois um almoço também reforçado, né? Sem carne, sem álcool. E aí, terminou o almoço, entra de jejum. 1h da tarde, 2h da tarde, e assim vai. À tarde, à noite, até no outro dia. Quem está começando não precisa fazer 24 horas, faz menos horas. E cada mês você vai aumentando 1 hora. É simples, né? E o perdão é a mesma coisa. Você faz uma lista das pessoas que tem que pedir perdão e perdoar, e vai pedindo uma por uma, assim, né? Bem simples assim. Não tem nada de difícil na prática das virtudes. Gratidão pela oportunidade, força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.